Achas que num empregador que é muito rígido nos horários, o trabalhador diga, agora estou na minha hora de pensar. Achas que vai correr bem? Ou então, por exemplo, jornadas contínuas? E a mãe, provavelmente porque estava muito cansada e porque depois de um dia de trabalho e porque está ela própria habituada a utilizar o telemóvel como mecanismo de conforto, em vez de dar a chupeta à menina, deu-lhe o telemóvel. Uma convidada nossa de um episódio aqui do Laborcast a propósito do teletrabalho referiu que, e foi uma frase que ficou, o teletrabalho não é para quem quer, não é para quem pode, é para quem consegue. Também tens essa perspectiva? Foi a professora Isabel Moço. Exatamente. Eu ouvi o podcast, por acaso foi uma discussão muito interessante. Sim, porque, tinha duas perspectivas completamente distintas. Saio às 6, caiu um e-mail do meu chefe às 6h05, vou fazer um print screen, mandar para a ACT e eles vão ter uma contraordenação. Ou seja, eu acho que não foi esta a perspectiva do legislador. Imensos trabalhadores acharam que a partir daquele momento ninguém os podia contactar, imagina, a partir das 6 da tarde. E se o fizessem, comunicavam automaticamente à ACT e a ACT ia levantar logo o processo de contraordenação. Obviamente que passou algum tempo e isso não foi assim. Olá, bem-vindo ao Laborcast. No episódio de hoje vamos abordar o tema do direito à desconexão nas relações de trabalho e como a tecnologia e os estímulos constantes que atualmente estamos sujeitos podem influenciar a nossa atenção no dia-a-dia. Para discutirmos este tema, temos uma convidada especial, Ana Vargas Santos. É formada em Psicologia Organizacional pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de Paris. Estagiou no Conselho da União Europeia e desde 2009 trabalha como consultora em recursos humanos para empresas portuguesas e multinacionais de grande dimensão. Em 2020, lançou um projeto especializado na pesquisa, estudo e geração de conhecimento relacionado com o desenvolvimento das pessoas nas empresas. Escreve artigos de opinião e tem uma newsletter sobre as relações de trabalho. Em 2024, lançou o livro com o título Atenção na Era da Distração, no qual sugere 18 ideias para pôr em prática dentro e fora do trabalho, para a criação de ferramentas com vista a uma maior conciliação entre a vida privada e a vida pessoal. Ana, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para participar neste Laborcast. Obrigada eu e parabéns pela iniciativa do podcast. Ora essa, muito obrigado. Ana, para começarmos a nossa conversa, aquilo que te queria perguntar como primeira questão é o que é que te levou a perceber que havia aqui alguma necessidade, algum alerta que te fez pensar que devias escrever sobre este tema que tem a ver com a desconectividade, que tem a ver com a atenção, o foco das pessoas, ou seja, qual foi o alerta que sentiste para escrever sobre este tema? Então, eu, enquanto psicóloga organizacional, ou seja, psicóloga que trabalha nas empresas, eu sempre tive muita curiosidade e muito fascínio por este tema, porque eu sempre trabalhei em escritórios em open space e, portanto, sempre me deparei com os desafios e as dificuldades que as pessoas tinham em concentrar-se nestes contextos. Depois, com o avançar da tecnologia e com a evolução tecnológica dos últimos anos... Principalmente pela pandemia. Exatamente. Enfim. Pareceu-me que esses desafios estavam a subir de tom, porque quando eu comecei a trabalhar, havia pessoas que reservavam o trabalho mais exigente para fazer em casa, porque era o único sítio onde se conseguiam concentrar, com o aumento das notificações a toda a hora, nem esse último reduto de concentração já estava disponível. E, portanto, pareceu-me que era um tema que estava a ganhar alguma dimensão. Depois acho que o facto de ter sido mãe também contribuiu para prestar mais atenção a este assunto do foco, porque rapidamente percebi que se queria estar disponível para o meu filho tinha que proteger a minha atenção, não só quando estava com ele, mas antes, para conseguir estar de facto presente nos momentos em que estava com ele. E no livro conto uma história que... Exatamente, era justamente essa história que queria que falasses. Ias no metro e que te apercebeste uma mãe com uma filha. Sim, mas por favor. Sim, ia no metro ao final da tarde e ia uma mãe com uma filha que tinha aproximadamente a mesma idade do meu filho, portanto, obviamente aquilo foi-me tudo assim muito próximo. E a mãe, a criança estava a pedir a chupeta e a mãe, provavelmente porque estava muito cansada e porque depois de um dia de trabalho e porque está ela própria habituada a utilizar o telemóvel como mecanismo de conforto, em vez de dar a chupeta à menina, deu-lhe o telemóvel. E aquilo para mim foi assim uma tomada de consciência grande e que me fez também refletir muito sobre os meus comportamentos enquanto mãe e que me fez
acentuar um bocadinho mais a pesquisa, que eu sempre fui pesquisando sobre o tema, estudando, lendo, recolhendo informações de diferentes áreas, mas no fundo fez-me intensificar talvez um bocadinho mais esse estudo e começar a pensar mais seriamente em escrever sobre ele. Certo. Aqui no teu livro, qual é a abordagem que tu... Eu li o livro, obviamente, percebi que tu tens aqui uma perspectiva de temos que criar naturalmente barreiras às interrupções e às distrações que diariamente somos inundados, seja a notificação, eu às vezes também falo, aliás, já tivemos a oportunidade também de falar disto sobre o tecno-stress, o que é que são as notificações, nós estamos sempre a olhar para o telemóvel. Neste caso, tu acabas por falar nessas barreiras às interrupções e às distrações. O que é que isto quer dizer? Qual é o teu objetivo quando falas em barreiras às interrupções e às distrações? Qual é o teu objetivo? O que é que pensaste sobre isso? Sim, acho que como dizias, nós somos de facto inundados por estímulos e por notificações a toda a hora. E se não tomarmos algum cuidado, não tivermos alguma atenção à forma como esses estímulos nos influenciam, podemos pôr em causa a nossa capacidade de trabalho, a nossa produtividade e a nossa capacidade também de estarmos disponíveis para os outros. E por isso parece-me que é importante tomarmos medidas, quer na esfera individual, quer na esfera das empresas, para criar uma redoma de segurança em torno do trabalho que queremos fazer ou da atividade que queremos fazer, a que queremos dar atenção. E esta ideia das barreiras de tempo e barreiras de espaço, como eu diferencio no livro, vem do John Cleese, que é um humorista e um ator que é mais conhecido por ter feito parte dos Monty Python, e ele diz uma coisa como as interrupções são o assassino da criatividade, uma coisa assim. E ele defende que devemos criar barreiras de tempo e barreiras de espaço. Barreiras de tempo significa delinearmos um período que queremos dedicar para determinada tarefa que seja cognitivamente mais exigente ou à qual queremos dedicar o nosso foco. E as barreiras de tempo consistem, no fundo, em sinalizar esse tempo, esse período de foco para o exterior. Portanto, sinalizar a nossa indisponibilidade para o exterior. Ou seja, pensando na prática, sei lá, temos qualquer coisa para desenvolver no escritório, agendamos no Outlook e informamos, entre aspas, que estamos ocupados e, como tal, durante aquele tempo, não as próprias notificações nos PCs e tudo dá para desligar durante aquele momento. Ou seja, esta é a proposta, deixar com que naquele momento estejas completamente focado e concentrado na tarefa que estás a fazer, evitar todas as interrupções, e estas são as barreiras, para que estimule a tua criatividade. É este o conceito, Sim, certo? é isso mesmo. As barreiras de espaço, ou seja, essa sinalização para o exterior pode adquirir diferentes formas, não é? Antigamente, se calhar, fechávamos a porta quando queríamos ter uma reunião ou quando queríamos trabalhar de forma mais concentrada. Hoje em dia, de facto, há outros mecanismos até digitais que permitem sinalizar para o exterior que estamos indisponíveis. Ainda assim, eu acho que isto não é uma decisão unilateral do trabalhador. Eu acho que isto faz parte de uma conversa, e é uma conversa que eu até acho que deve ser promovida pelas lideranças e pelos recursos humanos, em que se alinham as normas para isto acontecer. Eu não posso, pura e simplesmente, decidir que vou desaparecer durante uma hora ou uma manhã e os meus clientes ou o meu chefe ou os meus colegas, se precisarem de mim, não fazem ideia de onde é que eu estou, não é? Eu tenho que comunicar que vou estar durante determinado período indisponível e qual é o mecanismo possível para me contactarem se houver uma urgência. É por isso que também acho que é importante que seja alinhado como um todo, porque é preciso definir o que é que são estas urgências. Senão gera-se também um estado de ansiedade. Sim, naturalmente, até com o empregador. Quer dizer, Exatamente. Se tentamos contactar um trabalhador e ele diz, não, neste momento estou na minha fase de barreira. Quer dizer, é um bocado complicado e tem que haver aqui sempre, consigo entender, na parte em que tem que haver sempre uma ligação com o empregador. O empregador tem que estar ao corrente deste mecanismo ou eventuais mecanismos que o trabalhador possa utilizar no seu dia-a-dia para se organizar melhor. Sim. Diz-me uma coisa, na tua perspectiva, o facto de estarmos numa sociedade em que a falta de atenção, neste momento, é o que acontece diariamente com os estímulos, com tudo, com a tecnologia, consideras que isto pode ser um foco para uma baixa de produtividade dos trabalhadores? Achas que isto
pode ser meio caminho andado para explicar, às vezes, em certa medida, não quer dizer que todas as empresas não tenham produtividade no máximo, mas há muitas que têm problemas de produtividade. Achas que isto pode ter a ver, pode ser uma das causas que leva à quebra de produtividade de algumas empresas? Sim, acho que sim. E acho, isto se calhar é uma opinião... Porque é engraçado, lá está, nós utilizamos as tecnologias, as notificações e tudo, supostamente para rentabilizar e aumentar a produtividade. Mas depois, se calhar, vamos chegar à conclusão, e agora, nesta fase então, que já passou há algum tempo, desde a pandemia, e é uma realidade, com a pandemia já existiam inúmeras formas de prestar trabalho, mas o que é facto é que com a pandemia houve um desenvolvimento da possibilidade de trabalharmos remotamente. E considerávamos que as mensagens, o WhatsApp, o Teams, que era utilizado também para fomentar mais produtividade e tornava tudo mais eficiente. Mas se calhar, passado estes anos, chegamos à conclusão que pode não ser assim, certo? Sim. É esta também a tua perspectiva. Sim, e eu acho que os gestores tendem a preocupar-se muito com o impacto das redes sociais no contexto de trabalho, não é? Com a possibilidade do trabalhador passar muito tempo no Instagram ou no Facebook, etc. Eu acho que tão prejudicial quanto isso é o trabalhador estar permanentemente a ser interrompido com mensagens, com Teams, com o chat da empresa, com o Slack, com, enfim, os diferentes mecanismos que hoje existem. E na minha experiência a trabalhar com empresas, eu sei que muitas vezes estes diferentes canais se desmultiplicam, não é? Portanto, de repente, para comunicar com o meu chefe, eu já posso ir ao e-mail, mas eu já sei que ele no e-mail não vai responder, por isso vou-lhe mandar um Teams, mas eu já sei que no Teams, se calhar, ele também não vai responder. WhatsApp. A seguir vou para o WhatsApp. Pronto. E depois, além do que isto significa em termos de interrupção, não é? Começa a haver também alguma dificuldade na gestão da informação e do conhecimento, porque depois a informação dispersa-se. Sim. E este até é um dado que tem surgido recentemente em alguns estudos que tem a ver com o facto das pessoas sentirem que não conseguem encontrar a informação no seu trabalho. Ou seja, a informação existe e existe em grande abundância, mas é difícil de aceder a ela, precisamente porque ela está dispersa por múltiplos canais. É verdade. Não, e é mesmo uma dificuldade. Eu sinto mesmo, quando organizo o meu trabalho, às vezes falo com o cliente mandou a documentação e explicou aquilo que estava em causa por e-mail. Entretanto, fizemos uma reunião no Teams e durante a reunião houve mais alguma coisa, alguma informação que o cliente disse, vou escrever no chat para ficar. Entretanto, ainda mandou mais uma mensagem por WhatsApp a dizer, olha, lembrei-me disto. Conclusão, às vezes só tentares conjugar toda a informação e fazer com que ela esteja toda só no sítio e que possas olhar, já isto demora tempo, torna-se menos eficiente. Antigamente, enfim, mas era mais fácil, vinha tudo no e-mail, tudo. A informação estava toda ali e não tinha que estar, espera lá, que eu lembro-me que no WhatsApp referiram X, tenho que ir lá buscar, que é para ver se é mesmo isto. Sim. Eu consigo entender até que existe, nós no dia-a-dia acabamos por perder muito tempo, às vezes só a compilar a informação para depois começar a pensar. Sim. Ou seja, a criar. Sim. Demora aqui algum tempo. Já agora, e a propósito, falaste das redes sociais, achas que um dos mecanismos, ou eventualmente uma das barreiras que os empregadores podem utilizar para que o trabalhador esteja focado e no seu trabalho, pode passar pela restrição das redes sociais, das plataformas de streaming? Sim, há quem diga que há pessoas que acabam por ver séries até às vezes no local de trabalho e coisas do género. Achas que primeiro, se isto de facto acontece, se tens muita perspectiva até da tua parte prática de problemas com trabalhadores neste sentido, e se achas que a entidade empregadora deve avançar para uma política em que restrinja o acesso a este tipo de plataformas e de redes. Eu sou muito cética em relação a medidas que limitem o acesso à tecnologia. Eu acho que as pessoas são criativas, vão encontrar formas de dar a volta a esses temas e, honestamente, acho pouco interessante que o potencial criativo das pessoas seja desperdiçado aí, a tentar dar a volta a limitações. É porque a pessoa, às tantas, até vai gastar tempo a saber como pode dar a volta para ter acesso àquela rede social que supostamente não tem, ou quanto mais não seja com o telefone pessoal e tudo, enfim. Acho mesmo que não é por aí. Acho que as empresas precisam de fazer um trabalho
de alinhamento do que é que são normas de comunicação, o que é que são normas de utilização da tecnologia no contexto de trabalho. E o contexto de trabalho. Interna. Sim, alguma regulamentação interna, mas também algum promover do diálogo, não é? Ouvir as pessoas e perceber quais são os desafios e que soluções é que se podem implementar que sejam adequadas à realidade das pessoas e à realidade da organização, porque também sabemos que com o trabalho híbrido e com o teletrabalho surgem outros desafios, não é? E as pessoas têm que ser capazes de gerir a sua rotina de trabalho de uma forma mais autónoma e muitas vezes não estão capacitadas para o fazer e, portanto, há também um trabalho de formação, de alinhamento, de sensibilização e, portanto, acho que essa conversa tem que existir. Acho que não é tanto pela via da limitação, creio eu. Certo. A propósito, como falaste aqui, teletrabalho, era uma das questões que tinha mais para o fim, mas vou introduzir já uma convidada nossa de um episódio aqui do Laborcast a propósito do teletrabalho, referiu que, e foi uma frase que ficou, o teletrabalho não é para quem quer, não é para quem pode, é para quem consegue. Também tens essa perspectiva, é porque nós normalmente não pensamos desta forma, eu quero ter teletrabalho, posso ter ou não, a entidade empregadora pode conceder ou não, mas de facto o teletrabalho obriga a que tenhamos uma gestão algo rigorosa, diria. Sim. Eu pelo menos noto isso e mesmo quando muitas vezes as pessoas dizem que mesmo o teletrabalho tem uma perspectiva de conseguir conciliar melhor a vida privada e a vida pessoal. Certo, mas ainda assim tem que existir uma gestão rigorosa do que é a vida pessoal e a vida profissional. Se nós, pura e simplesmente, não tivermos esta organização, eventualmente vamos ter um dia até muito mais estressante, já me aconteceu, ter um dia muito mais estressante em teletrabalho do que no escritório. Isto se não tiver tudo muito bem gerido, eu acho que isto pode acontecer. Tens também essa perspectiva, ou seja, concordas também aqui com a nossa convidada do... Foi a professora Isabel Moço. Exatamente. Eu ouvi o podcast, por acaso foi uma discussão muito interessante. Sim, porque, tinham duas perspectivas completamente distintas. Sim, e eu ouvi pontos de vista muito diferentes do meu, que para mim é bom porque é salutar, é assim um estímulo à reflexão, eu gostei muito de ouvir. Concordo até certo ponto. Acho que, de facto, há pessoas que, pelas suas predisposições, pelo seu estilo de personalidade, pela sua forma de trabalhar, podem estar mais preparadas para lidar com o teletrabalho do que outras. No entanto, acredito também na via da capacitação. Acredito que algumas pessoas, querendo fazer teletrabalho e a organização estando disponível para isso, poderão beneficiar de alguma formação, de algumas técnicas, de algumas regras até de higiene digital para serem capazes de organizar o seu trabalho, de lidar com as interrupções quando estão a trabalhar de forma autónoma. Portanto, acho que o teletrabalho, ao contrário de um dos pontos de vista nessa entrevista, eu acho mesmo que o teletrabalho veio para ficar. Eu não acho que ele tenha sido apenas uma consequência da pandemia. A pandemia acelerou bastante. E ele já existia, atenção, o teletrabalho já estava previsto no Código de Trabalho muito antes da pandemia. Levou uma alteração considerável durante a pandemia. Lá está, porque ninguém estava à espera daquilo. De um momento para o outro, há a declaração de estado de alerta e logo a seguir toda a gente vai para casa em teletrabalho. Mas sim, ele já existia e não é a única forma de prestar trabalho remotamente. Existem outras. Sim, eu desde que comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho já era híbrido. Eu sempre tive trabalhos híbridos, sempre. Houve uma outra circunstância em que a organização não estava tão preparada para lidar com esse modelo e houve ajustes de parte a parte, mas sempre trabalhei com esse modelo. Portanto, ele sempre existiu e não é só em áreas tecnológicas, mas obviamente houve aqui um impulso grande com a pandemia. Acho que pelo facto das pessoas hoje procurarem mais flexibilidade, pelo facto de haver muitos desafios que têm a ver também com a gestão da vida pessoal. Nós hoje temos um número de famílias monoparentais, por exemplo, que é bastante superior àquele que existia há algumas décadas atrás, e para uma pessoa que esteja sozinha com uma criança, o teletrabalho pode ser de facto uma vantagem para a conciliação com as várias rotinas que uma criança exige. Claro que... Com uma gestão eficiente, não é? Exatamente, com uma gestão eficiente, é isso. Portanto, coloca alguns desafios acrescidos ao colaborador, coloca desafios acrescidos à organização
Mas, uma vez mais, acho que tem que haver algum diálogo, acho que tem que haver alinhamento, acho que tem que haver formação e, como a professora Isabel Moço também disse, acho que tem que haver também formação das chefias. Há bocadinho falavas sobre o impacto das redes sociais em contexto de trabalho, mas eu também tenho ouvido vários casos de chefias que enviam mensagens pelas redes sociais aos trabalhadores fora do horário de trabalho e isto também tem de alguma forma que ser, que ser regulamentado. Por acaso, aí, e aí abrimos também a discussão em relação ao direito de desconexão. Direito de desconexão nós utilizamos, que é para ser mais facilmente perceptível, mas na realidade ele não é uma desconexão, é uma abstenção de contacto por parte do empregador. Vai dar tudo ao mesmo, entre aspas. Para os juristas, se calhar não, mas enfim. E por acaso aqui a perspectiva, e logo quando houve a alteração legislativa que veio proceder a estas novas a estas alterações, aquilo que ficou sempre na dúvida era: será que a entidade empregadora não pode de todo mandar uma mensagem, um e-mail ao trabalhador pós o seu horário de trabalho? E eu aqui tendo a discordar, eu também ainda não consegui perceber a tua opinião, vou perceber a seguir, mas na minha perspectiva, nada me inibe que eu envie um e-mail fora do horário de trabalho para um trabalhador. Eu não tenho é que exigir a resposta imediata. Ou seja, eu acho que é mais esta a perspectiva do Código do Trabalho, e o legislador foi isto que pensou, e não no sentido de, ok, saio às 6, caiu um e-mail do meu chefe às 6h05, vou fazer um print screen, mandar para a ACT e eles vão ter uma contraordenação. Ou seja, eu acho que não foi esta a perspectiva do legislador, e acredita que quando nós avançámos, ou melhor, quando a lei avançou e entrou em vigor, nós chegámos a receber, e este exemplo que dei, tiro ao print screen, é real. Ou seja, isto aconteceu. Imensos trabalhadores acharam que a partir daquele momento ninguém os podia contactar, imagina, a partir das 6 da tarde. E se o fizessem, comunicavam automaticamente à ACT, e a ACT ia levantar logo o processo de contraordenação. Obviamente que passou algum tempo e isso não foi assim. Claro. E eu parece-me que a perspectiva do legislador é esta mesmo, não é que exista uma total desconexão com o trabalhador após o horário de trabalho. Ele pode enviar trabalho. Ele pode dizer, responda amanhã, não tem que existir, o trabalhador é que não tem que ter aquele sentimento e a obrigação de achar que tem que responder de imediato. Não, pode responder só no outro dia. Agora, a entidade empregadora pode enviar e-mails pós o horário de trabalho. Isto é a minha perspectiva. Sim. Qual é a tua? Sim, acho que estamos a falar de coisas diferentes só para não associar, ou seja, um e-mail é um e-mail, uma mensagem no Instagram é uma mensagem no Instagram, na minha perspectiva, ou seja, acho que uma mensagem fora de horas enviada no Instagram ou no Facebook com um tom ou um tema relacionado com o trabalho já me parece passar uma linha. Exatamente, uma violação do um e-mail, direito de concordo contigo, ainda que do ponto de vista da preservação, da atenção, do descanso e do bem-estar, também há mecanismos que permitem contornar isso, ou seja, se eu for a chefia, se eu for a liderança e há um tema que eu preciso mesmo de passar a alguém e também não é interessante para mim ficar com aquele tema na cabeça até o dia a seguir. Exatamente, e vai ficar ali na caixa de entrada, assim pelo menos já distribui. Sim. Mas é possível fazer o agendamento de e-mails. Certo. E isso é uma ferramenta que eu utilizo imenso. Às vezes há coisas que eu tenho que fazer fora de horas porque tenho uma criança pequena que ficou doente e não pôde ir à creche e eu vou ter que trabalhar à noite. Mas as pessoas que trabalham comigo não têm que receber aquele e-mail à hora em que eu estou a escrever, portanto eu posso agendá-lo para sair no dia a seguir, ou às vezes tenho necessidade de trabalhar ao fim de semana e agendo o e-mail para sair à segunda-feira às 8 da manhã. Portanto, acho que há também formas de dar a volta a isso, mas concordo contigo que o enviar um e-mail, desde que seja claro e seja assumido e não haja pressão nem represálias, porque às vezes isso também acontece, eu também tenho ouvido algumas histórias dessas, não haja represálias por não haver resposta no imediato, enfim, não me parece nada de grave, até porque a pessoa, o trabalhador, pode não ir ver o e-mail a partir das 6 da tarde, não é? Tem esse direito. Por exemplo, há pessoas que deixam o telemóvel no local de trabalho quando saem, ou seja, a partir daquela hora torna-se mesmo... Não querem que exista contacto.
Enfim, ainda assim, achas que o direito à desconexão é uma mais-valia do ponto de vista de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional? Achas que fez sentido, na ótica das empresas, que esta proibição tivesse existido? Ou achas que é lei morta, entre aspas? Ela está ali, mas querendo conseguimos dar sempre a volta. Sim. Sim, eu acho que o grande benefício que ela teve foi de promover este tipo de reflexões, discussão, conversa. Não acho que tenha grande efeito na prática. Acho que eventualmente pode levar algumas pessoas a pensar 2 vezes antes de enviar aquele e-mail, e se tiver esse efeito pode já ser positivo, não é? Mas não acredito que tenha grande implicação prática, pelo menos de tudo o que vou vendo e tomando conhecimento, não vejo que se traduz em grandes resultados. Certo. Também. Ainda não há estatísticas, não sei se alguma vez existirá, mas eu também acabo por ter mais ou menos essa percepção. Até que, lá está, até que o dia a ACT eventualmente avance com uma ação de fiscalização nacional, então aí talvez as pessoas possam estar um bocadinho mais alerta, mas depois também a interpretação da lei pode dar aso a várias opiniões, ou seja, acho que é uma parte e é um tema que eventualmente poderá mais para a frente dar mais frutos, mas para já, ok. Está na lei, entendemos a perspectiva, tentamos obviamente cumprir, mas obviamente temos conhecimento que às vezes existem situações em que é incumprido. Diz-me uma coisa, em relação ao livro, e da forma de organização do trabalho, já nos deste aqui pelo menos as barreiras, acaba por ser também uma dica, mas quais são as dicas em concreto? Também não quero que digas todas para as pessoas também lerem o teu livro, mas que nos possas indicar algumas dicas para a organização do nosso dia-a-dia de trabalho, para uma gestão mais eficiente. Então, se calhar, uma das mais práticas que posso dar é de tentar organizar, tanto quanto possível, e sabemos que nem toda a gente tem total autonomia sobre a sua agenda, mas tanto quanto possível tentar organizar o trabalho em blocos de tarefas semelhantes. Ou seja, se eu preciso de fazer trabalho focado, trabalho que é cognitivamente mais exigente, preparar um relatório, preparar uma apresentação importante, preparar uma proposta para um cliente, tentar que isso seja um bloco de horas ou de minutos, mas idealmente pelo menos 1 hora, em que só vou estar dedicada àquele assunto. E tudo o que são tarefas mais pequenas e mais superficiais, como responder a e-mails ou atualizar determinado fecheiro que tem que atualizar todas as semanas, são agrupadas num outro bloco. Ok. Isto porquê? Para nós não termos a tendência a estar permanentemente a alternar entre temas, que é o que causa mais desgaste ao cérebro e que causa mais desgaste de recursos de atenção. Ou seja, parece que podemos alternar entre temas, não devemos alternar entre áreas mais criativas e mais administrativas. Bem, não é estar a dizer, mas que são menos criativas e, como tal, não existe tanta concentração. Sim. Passa por aqui principalmente, deve ser a estratégia do... Sobretudo nesse trabalho que é mais exigente do ponto de vista cognitivo, tentar não intercalar com outras tarefas que possam roubar o foco e a profundidade que precisamos de ter. Aquilo que normalmente fazemos é, ok, estou a preparar a apresentação, mas entretanto caiu um e-mail, vou só responder àquele e-mail num instante, retomar o foco na apresentação depois leva-me imenso tempo outra vez, depois afinal alguém me ligou e eu tenho que ir responder, portanto, tentar... Caiu o WhatsApp. Exatamente. Tentar ao máximo proteger esse tempo de que precisamos para fazer esse trabalho. Pronto, essa seria uma das sugestões. Outra sugestão que parece um bocado óbvia, mas eu vou ter que a dizer porque eu sei que ela não é implementada na prática, é a de fazer intervalos regulares no trabalho e fazer intervalos que sejam de desconexão com os ecrãs e, sobretudo, com temas de trabalho. Portanto, aquilo que eu vejo acontecer muitas vezes, eu trabalho muito na área da formação e nós, sobretudo em formações que tenham mais de 2 horas, fazemos sempre um intervalo para as pessoas poderem descansar, porque sabemos que do ponto de vista da aprendizagem... E a atenção, vai. Exatamente. Mas o que vemos é que nos intervalos as pessoas aproveitam para responder a e-mails, enviar a proposta para o cliente, resolver um tema que entretanto surgiu no Teams, e isto não permite de facto descansar. Quando as pessoas voltam,
para a formação ou voltam para a sua tarefa seguinte de trabalho, vêm ainda com resíduos destes temas a contaminar a atenção e, portanto, não conseguem dedicar-se ao que vão fazer a seguir. Que pode ser uma formação, pode ser uma reunião 1 para 1, pode ser outro assunto qualquer. Portanto, que estes intervalos sejam, tanto quanto possível, de facto, pausas para recuperar a atenção e recuperar também do stress que vamos acumulando ao longo do dia. E depois, uma outra técnica ou ideia que gosto de partilhar é de reservar algum tempo para pensar, tempo regular para passar a semana em revista, passar um mês em revista, o que é que fizemos, o que é que aprendemos, Fechar as gavetas. Fechar as gavetas. Eu acho que, às vezes, voltando ao contexto da formação, nós temos participantes que nos dizem que o momento da formação é o primeiro momento que tiveram no ano para parar para pensar, e isto é problemático porque significa que as pessoas não estão a refletir sobre os seus objetivos, sobre as suas prioridades, o que é que estão a fazer, para onde é que estão a ir, ou pelo menos não o estão a fazer com a regularidade que poderiam. E no livro eu dou vários exemplos que vão desde a semana para pensar do Bill Gates até tirar uma manhã por semana, enfim, diferentes escalas, nem todos teremos a possibilidade de fazer isto. Pois, é justamente, é por aí que eu ia pegar, ou seja, organizações que tenham horários de trabalho mais rígidos, que tenham uma política de organização interna mais rígida, de marcação de férias. Sei lá, as férias devem ser agendadas por acordo, mas o que é facto é que quando não há acordo, por regra, é o empregador que decide. Achas que isto são tudo focos de stress para o trabalhador? Naturalmente acabam por trazer stress e desatenção. Consideras que ainda assim, e para este tipo de organizações com uma política um pouco mais rígida, estas tuas dicas podem ainda assim ser aplicáveis? Ou seja, achas que num empregador que é muito rígido nos horários, o trabalhador diga, agora estou na minha hora de pensar. Achas que vai correr bem? Ou então, por exemplo, jornadas contínuas, enfim, em que o trabalhador começa e termina sem pausas, tirando o legalmente obrigatório. Achas que é mesmo possível organizar ou vai ter que ser os recursos humanos aqui a tentar mediar esta questão? Eu acho que o tema não é tanto com os horários rígidos, é com o nível de autonomia que a pessoa tem sobre o seu dia de trabalho, não é? Sobre a forma como organiza a sua agenda no dia de trabalho. Não tem tanto a ver com a que horas é que entra ou a que horas é que sai, mas sim como é que pode ou não controlar a sua agenda enquanto está no contexto de trabalho. E, de facto, aí há práticas aqui que eu acho que são mais desafiantes de implementar para quem não tenha muita autonomia, mas há outras que é perfeitamente possível implementar. Por exemplo, eu estou a lembrar-me de um exemplo que até tem a ver com esta ideia do parar para pensar e que foi implementada num contexto de call center, que é um contexto em que tipicamente as pessoas têm pouca autonomia para organizar o seu dia. Script. Exatamente. E o que foi feito foi uma experiência em que as pessoas, ao terminar o turno, tinham sempre 5 minutos para refletir sobre o que tinham feito, o que tinham aprendido e o que queriam fazer no dia a seguir. E isto percebeu-se com esta experiência que não só as pessoas sentiam menos stress ao final do dia, portanto levavam menos stress para casa, como, curiosamente, respeitavam mais o tal direito a desligar dos colegas. Portanto, havia muito menos interação entre colegas fora do horário de trabalho e e-mails enviados fora de horas e mensagens no chat da empresa, etc., quando as pessoas fizeram este exercício. Portanto, parece que é um exercício de fechar assuntos, fechei temas, como dizia há bocadinho, fechei gavetas, posso ir para casa, é outra dimensão da minha vida que vai começar agora e amanhã volto para começar uma nova jornada de trabalho. Portanto, há aqui algumas práticas que, com a devida adaptação, podem ser perfeitamente implementadas em contextos mesmo mais rígidos. Podem fazer sentido. Sim. Ainda assim, e também achas, por exemplo, sistemas como o Banco de Horas fazem sentido? Ele teve aqui um reverso na última alteração legislativa, mas é um sistema que é muito utilizado e que foi importado para Portugal há uns anos. Achas que pode ser um mecanismo que permita o trabalhador ter mais foco e atenção durante a prestação de trabalho, conseguir gerir melhor a vida profissional com a vida pessoal, ou achas que pode levar, lá está, e o Banco de Horas teve aqui uma alteração
porque houve, não quer dizer que existiu um abuso, mas a nível legal criávamos ali uma situação em que muitas vezes o sistema de banco de horas era incumprido e tudo ia para o banco de horas, tudo que era trabalho suplementar, depois às vezes havia questões dos trabalhadores acabarem por não receber esses valores a título de trabalho suplementar, e parece-me que aqui foi também esta preocupação do legislador que fez com que o banco de horas já não seja completamente, sei lá, entre aspas, universal e tem que reunir certos requisitos. Ainda assim, consideras que é uma boa prática, que faz sentido, ou devemos abandonar e não, como o legislador deu a entender, mas vamos ver o que é que vai acontecer? Tenho muitas dúvidas. Okay. Não tenho uma opinião muito formada sobre o assunto, porque já vi realidades diametralmente opostas. Exatamente, essa é a questão. Já vi realidades em que o banco de horas, e eu passei por esta experiência pessoalmente, em que o banco de horas é utilizado quase como um mecanismo de relógio de ponto e não há flexibilidade nenhuma para imprevistos, alterações, mesmo que sejam situações graves, que foi o caso que eu vivi. E já vi outros casos em que é um motor da flexibilidade, em que dá mais, as pessoas conseguem adaptar melhor o que tem a acontecer na sua vida por ter o banco de horas. Por isso não consigo dar uma... Em teoria, seria uma medida interessante, promotora da flexibilidade. Na prática, estamos a perceber que tem aqui alguns contornos mais complexos do que se imaginava. Sim, a nível legal mesmo. Ele quando está a pensar, a perspectiva faz todo o sentido, mas o que é facto é que não estando, e às vezes não é a regulamentação, porque a regulamentação está lá, às vezes é preciso o controle por parte de alguém, e às vezes também os próprios departamentos de RH devem controlar, mas um banco de horas pode ser um sistema muito bom, e nós temos perspectivas e clientes muito boas, em que os trabalhadores gostam, o cliente e o empregador gosta, em que tudo corre bem, e temos outras perspectivas muito mais malogradas, né? em que o trabalhador considera que aquilo não serve para muito mais que não seja para não pagarem o trabalho suplementar, as horas extras. Enfim, eu já vi as duas perspectivas. Consigo entender que há muitos benefícios, mas também consigo entender que se não for bem aplicado pode também dar aso ali não diria desrespeito, mas uma desproteção do trabalhador. Enfim, podemos assim concluir que a atenção e o foco é essencial numa organização e que o facto de existirem muitos estímulos que fazem com que esta atenção e o foco não estejam completamente implementados por tudo o que acontece, pelo stress, pela tecnologia, geram quebras de produtividade, ou seja, geram prejuízo para as empresas. É isto também podemos retirar. Sim, eu acho que uma perspectiva interessante que saiu do relatório do projeto piloto da semana de 4 dias, e que é uma perspectiva que eu não estava à espera de encontrar no relatório e achei muito interessante, é que entre as organizações que implementaram mudanças, e é importante pensar que a semana de 4 dias, ou o projeto piloto da semana de 4 dias, foi um projeto de aumento de eficiência, não é? Aumento de produtividade. A propósito, o que é que achas sobre... Não tinha pensado sobre isso, mas o que é que achas sobre a semana de 4 dias? Sim, só para não quebrar o raciocínio e já lá vou. Ela foi uma experiência de aumento de eficiência porque o objetivo era produzir o mesmo em menos dias da semana, não é? Portanto, obviamente tem que haver aqui uma tentativa de nos tornarmos mais eficientes, mais produtivos, mais organizados. E várias das medidas que foram implementadas pelas empresas tinham a ver com a promoção do foco. Por um lado, diminuição do número de reuniões ou da duração das reuniões. Por outro lado, definição de períodos de foco pela própria organização, portanto, definir os períodos em que o trabalhador pode estar focado e não deve ser interrompido, salvo exceções ou emergências, e a promoção da acessibilidade da informação, portanto, o que falávamos no início, da informação estar dispersa por todo o lado, criar mecanismos que façam com que a informação esteja disponível para os trabalhadores. Portanto, se pensarmos que estas medidas são todas elas promotoras de foco e todas elas visam a produtividade e a eficiência, percebemos que há aqui uma ligação, não é, entre os dois assuntos. E naturalmente trabalhadores mais focados, mais concentrados no que têm para fazer, quais são os seus objetivos,
que sejam capazes também de preservar a atenção ao longo do tempo, de maneira a levar esses objetivos, quando eles são mais longos, levá-los ao longo de vários meses. Tudo isso se traduz na produtividade das empresas. A semana de 4 dias tem sido uma experiência em curso e com diferentes resultados. Eu tenho acompanhado os relatórios dos vários países, das várias organizações, tenho lido tudo com bastante interesse. Os indicadores ao nível da saúde e bem-estar são ótimos, os indicadores ao nível do turnover também. Portanto, parece-me que para organizações que estejam preocupadas com estes temas, pode ser uma reflexão a fazer. Agora, acho que, tal como com o tema do teletrabalho, que falávamos no início, tem que haver uma preparação. E no relatório isso também está bastante evidente. Tem que haver um trabalho de preparação da organização para repensar os processos, repensar a forma de comunicar, repensar a forma de trabalhar em equipa, para que este tipo de alterações funcionem e sejam boas para todos, para a organização e para os colaboradores. Portanto, acho que não acordar um dia e decidir fazer semana de 4 dias, acho que não vai correr bem. Por acaso, e agora só mesmo para terminarmos aqui a nossa conversa e partilha de ideias, neste momento assistimos a, eventualmente, não temos bem a certeza, de uma alteração daquele que era o paradigma que vínhamos tendo nos últimos anos, que era teletrabalho, trabalho remoto, mais autonomia, eventualmente, enfim, a possibilidade do trabalhador poder conjugar a vida pessoal à vida profissional. Ultimamente, por exemplo, e vou-te dar o exemplo, o Presidente dos Estados Unidos recém-eleito decidiu, pura e simplesmente, terminar com o teletrabalho em tudo para os trabalhadores do Estado Federal. A minha questão é, achas que que é uma nova retórica, que é a realidade, que esta retórica pode ser uma alteração de paradigma e aquilo que para onde nós estávamos a ir, ou achávamos que íamos, neste momento pode estar em causa, parecendo que não, é verdade que é só os Estados Unidos a dizer aos funcionários federais acabou o teletrabalho, mas acaba sempre por dar alguma indicação ao mercado. Ou seja, se até o governo dos Estados Unidos acabou com o teletrabalho, porque é que eu vou continuar a ter na minha organização? Achas que pode existir aqui uma inversão desta política que estava a ser seguida nos últimos anos? E lá está, e até podemos entrar por outros temas como a igualdade salarial, quando as empresas neste momento estão a ser indagadas para vir demonstrar como é que as questões de igualdade salarial e de género, e eventualmente do outro lado do Atlântico estamos a ver uma inversão. Achas que isto mesmo, lá está, e voltamos novamente à produtividade, voltamos toda essa parte, eventualmente a Europa não tem os resultados que queria, achas que pode estar aqui alguma coisa em causa no futuro? Eu tenho acompanhado também com interesse essas evoluções e tenho visto cá em Portugal muitas empresas também a dar um passo atrás nas suas políticas de trabalho remoto ou trabalho híbrido. O que vejo que acontece mais, pelo menos na nossa realidade, o principal fator para esse passo atrás não é a produtividade, é a quebra de laços entre as pessoas. Okay. O isolamento. O isolamento e uma sensação de que o trabalho de equipa não flui tão bem, de que a comunicação também não é tão fluida e, portanto, de que é preciso voltar a aproximar as pessoas. Porque, não te querendo, e acabando por cortar o raciocínio, até porque se reparares nós dizemos devemos ter mais autonomia, podemos conjugar a vida pessoal, a vida profissional, mas depois isto eventualmente só se consegue com muitos recursos à nova tecnologia, com os WhatsApps, com o Teams, com e-mails, ou seja, aquilo que também depois, entre aspas, criticamos, acaba por ser o nosso veículo. Por isso, em certa medida, eu até consigo entender, não quer dizer que concordo totalmente, mas consigo entender quando os empregadores dizem as ligações, os laços, o espírito de equipa está a quebrar dentro das empresas. Eu sou um pouco sensível também a este raciocínio, porque de facto até no dia-a-dia e na prática, se nós não por isso simplesmente não tivermos com a pessoa durante semanas a fio, naturalmente vai existir um isolamento, um desalinhamento do trabalhador em relação àquilo que é a lógica organizacional.
também consegues entender que eventualmente pode haver alguma razão nesta retórica. Completamente. Estas preocupações não são desprovidas de lógica eu até acho que são muito baseadas no que se vai sentindo e observando no dia-a-dia nas empresas. Eu acho é que nós temos aqui um problema que tem a ver com a origem da expansão do trabalho remoto, que tem a ver com a pandemia. A maior parte das empresas no tecido empresarial português não estavam preparadas para ser remote first. Não têm processos desenhados para isso, não têm mesmo rituais. A nível tecnológico. Exatamente, não têm tecnologia preparada para isso, não tiveram essa conversa, portanto, de repente já tinha que ser remoto e pronto. E depois da pandemia foram mantendo um bocadinho esse registro, fazendo umas iniciativas aqui, outras ali, mas são sempre coisas feitas à medida do que vai acontecendo e não houve um verdadeiro trabalho de preparação. Empresas que são remote first desde o início, que já foram fundadas assim, elas são todas pensadas de uma forma diferente. As dinâmicas de interação existem na mesma, mas são pensadas de uma forma diferente. Os laços entre as pessoas são na mesma cultivados, mas são pensados de outra forma. Portanto, o problema é que aqui estamos a tentar sempre dar resposta ao que vai surgindo, em vez de parar para pensar como é que podemos redesenhar os processos. Dito isto, temo que sim, que vai haver um retrocesso, pelo menos temporário, mas não acredito que vamos voltar ao trabalho 100% presencial, porque as pessoas já não estão disponíveis para isso, os trabalhadores já não estão disponíveis para isso. E já perceberam também que se vão passar mais dias no escritório, mais tempo no escritório, vão estar a ser interrompidos mais vezes, vão levar trabalho para casa ao final do dia. Levando trabalho para casa ao final do dia, vão começar a acumular cansaço, a acumular stress, e isto depois também se traduz em consequências para a empresa, não é? Portanto, a empresa depois, ao fim de algum tempo, também tem um trabalhador que está cansado, que está eventualmente em burnout, que está com outros temas na sua vida pessoal, enfim. Portanto, isto também não se faz sem consequências, porque as pessoas já estavam adaptadas, a sua rotina já estava adaptada ao trabalho remoto, ou híbrido, ou o que seja. Portanto, a acompanhar, continuaremos a acompanhar com curiosidade. Mas é engraçado, e é verdade, eu acho também que as empresas não podem completamente inverter de um momento para o outro. Primeiro tem que haver sempre um meio termo, como em tudo na vida. Mas para além disso, eu também acho que as empresas não podem completamente inverter a sua perspectiva, até por questões de recrutamento. Tu, hoje em dia, se disseres a uma pessoa, depende obviamente das funções, mas uma pessoa que pode estar em teletrabalho, se tu dizes que não existe teletrabalho na empresa, é bem provável que a pessoa diga, então eu não quero concorrer a esta vaga, claro, e sai do processo de recrutamento. Principalmente as gerações mais novas, eu acho que estão muito mais alerta em relação a esse ponto, até porque também trabalho muito com eles no dia-a-dia e noto que existe um maior respeito que eventualmente as gerações não tão recentes, anteriores, não tiveram tanto em conta e que nota-se uma inversão. Nota-se mesmo, é geracional, existe uma alteração de paradigma e temos que conviver. As empresas, enfim, vão ter que se adaptar, acho eu. Eu acho que aqui também não há grande alternativa que não chegar a um meio termo, até porque sem trabalhadores também não há empresas, claro, é uma questão muito simples. Claro. Enfim, Ana, muito obrigado pela tua partilha de ideias deste tema e pela disponibilidade de ter vindo aqui ao Laborcast. Aproveito para te dar os parabéns pelo teu livro. Obrigada. A quem aconselho a todos que leiam o livro e desejar-te muita sorte para o que aí vem e que obviamente vais continuar a pensar e a escrever sobre outras coisas. Vamos obviamente manter esta ligação e eventualmente no futuro voltamos a falar sobre estes temas. Claro que sim. Obrigada pelo convite. Ao longo desta conversa explorámos a importância do direito à desconexão no contexto laboral e como ele se relaciona com a necessidade de proteger a nossa atenção, um tema que é abordado no livro da nossa convidada, Ana Vargas Santos, com o título Atenção na Era da Distração e que está disponível nas livrarias. Ficou claro que a constante conectividade e as distrações no ambiente de trabalho moderno têm impactos significativos na nossa saúde mental e na produtividade. O direito à desconexão surge como uma medida essencial para mitigar esses efeitos, permitindo que os trabalhadores recuperem o foco e mantenham um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal. Fiquem atentos aos próximos episódios do Laborcast, onde continuaremos a explorar temas relevantes e impactantes para o mundo do direito do trabalho. Um abraço.